Esta história começa em um belo jardim ensolarado, onde se quer passar a eternidade. Uma garota ruiva descansa e dorme em paz na natureza. De repente, Arvin interrompe o sono e chama nossa heroína, que está sob a árvore. Essa ruiva é a deusa do fogo da Terra-média, Siren Arcis Havneseon. E Arvin é a deusa do mundo intermediário e já procurou sua amiga por toda parte. Ela puxa a mão de Serena e diz que agora não é hora de descansar. Afinal, ela encontrou uma maneira de ajudá-la a ir para o Reino Celestial. Deuses apostadores se divertem e o Império Carinem está em caos. Eles apostam em qual dos 3 príncipes será o herdeiro do trono. Essa notícia choca Serena, está além da sua compreensão. Contudo, ela não quer a aventura de Arvin. Mas a garota explica que estão quase lá e não há como voltar. A questão é que Serena não quer se juntar a golpistas. Arvin promete que vai ajudar sua amiga, já que ela é a deusa da previsão. Ela ouviu algo interessante da deusa do destino. Vai a pena apostar em Targa, o caçula do imperador. Mas mesmo depois disso, Serena não concorda, porque não quer gastar seus pontos. Arvin ainda não quer soltar a garota e pede para sentar ao lado dela e beber um vinho. Serena não gosta da insistência da amiga, mas concorda em beber um copo. Arvin enche seu copo e parece que ela aguardava esse momento. Após Siren beber um gole, suas pálpebras logo ficam pesadas. Sua mente começa a ficar confusa e sua cabeça já não compreende a realidade. Arvin aproveita e pede à amiga para colocar seus pontos na esfera. Nesse momento, ela empurra a garota e diz que pode relaxar. Afinal, Serena passou tanto tempo ganhando pontos no mundo humano com tanto esforço, mas mesmo assim, a deusa resiste. E na bola, um império aparece, flutuando diante dos seus olhos. Arvin percebe a hesitação da amiga e decide tomar as rédeas da situação. Ela promete que, assim que Serena alocar seus pontos, irá para o Reino Celestial. Graças a Arvin, a garota perdeu todos os pontos. No Reino Celestial, há um sistema de jogos que permite ganhar pontos. Quem acumula certa quantia entra no Reino Celestial. Inicialmente, esse era o foco principal da nossa heroína, mas, devido àquela tola Arvin, Siren perdeu tudo num instante. Ela embebedou a deusa e a forçou a fazer algo que ela não queria. Como resultado, ela agora se vê perante o imperador do Império Carinem, Arnova II. Nesse caso, a garota aparece na forma de um bebê recém-nascido. O homem trouxe a ele esta criança, que ele pegou de uma mulher após a batalha no sul. Em seguida, ele entrega ao imperador algo que pertencia a essa mulher. Arnova observa o objeto, descrente. Em sua palma está o anel de Targ, que pertence ao seu filho. Ele pergunta ao Conde Montes se essa é a filha de Targ. O homem explica que a criança realmente se parece com o filho do imperador, mas ao menor som do bebê, Arnova o mandou calar. O imperador não esperava um erro desses do seu filho, que nunca tivera problemas com mulheres. Agora, ele quer saber a idade da criança e por que a mãe não veio. O homem que trouxe o bebê responde que ele tem 9 meses e que a mãe morreu após o parto. Em seguida, o conde explica que o poder da água só se manifesta após o primeiro aniversário. Então, ele não pode confirmar se este bebê tem sangue real. O imperador ordena que o homem coloque a criança no chão e se afaste dela. O homem obedece à ordem, mas não entende o que Arnova vai fazer. De repente, o imperador manifesta um poder mágico que parece água. Com isso, ele vai testar a criança agora mesmo. Um jato de água mágica cai sobre o bebê e o assusta muito. Mas, felizmente, após esse teste, a criança parece florescer. Nem mesmo o Conde Montes esperava tal efeito, já que, em caso de falha, a criança teria um fim trágico. O imperador não esperou muito e, após verificar, sentou-se no chão. Será a criança de seu filho mais novo que está à sua frente? Nesse momento, o bebê agarra o dedo do imperador, do tamanho de sua cabeça. A criança então sorri, e essa cena não deixa ninguém indiferente. Ainda que comovidos, eles tentam ocultar suas emoções. Arnova chamou a criança de mal-educada. Para um filho ilegítimo, é excessivo. Então ele pede que levem o bebê ao Palácio Leighton para esperar Targ. Após um tempo, a carruagem com a criança parte por ordem imperial. 2 mulheres acompanham uma deusa bebê que perdeu todos os seus pontos. Só há uma forma de reavê-los: viver a vida mais difícil no mundo humano. Seu sucessor é o filho ilegítimo do imperador Targ. Serena também é uma filha ilegítima de Targa neste mundo.
No futuro, ela terá que fazer de tudo para atingir seu objetivo, e ela está confiante de que pode tornar seu pai um imperador. A deusa disfarçada exigiu uma explicação de Arvin. Contudo, a moça alega que a protagonista sempre se julgou superior aos demais. Mas Serena não crê que sua amiga tenha feito isso. Arvin, sem culpa, pediu que Serena a agradecesse por suportá-la por 900 anos. E Serena, todo esse tempo, creu que a deusa da Terra-média era sua amiga. Mas após isso, sua ex-amiga apenas ri alto na cara dela. Ela é uma ótima atriz, já que Serena sempre pensou isso. Arvin odiava a garota e escondeu isso. Ela não acha que fez algo tão ruim, pois pontos ainda podem ser ganhos. Além disso, Serena gosta de manipular pessoas e em poucos séculos poderá recuperar tudo. E assim, nossa deusa se viu no corpo deste doce bebê. Depois de um tempo, a carruagem chega ao palácio e as servas carregam a criança. Ao saber onde chegaram, Serena fica bastante animada com sua vindoura vida como princesa. Mas a realidade não corresponde às expectativas, pois este palácio está cheio de teias. São apenas ruínas, e até parece que há fantasmas aqui. Depois disso, o homem que trouxe a criança é mandado embora. Afinal, para um vagabundo tão desprezível como ele, não há lugar no Palácio Imperial. Se quer recompensa, deveria estar feliz por ter sobrevivido. A mulher expulsa o convidado indesejado, e sua expressão revela que ela está muito infeliz por terem lhe trazido uma criança. Serena entende que escolheu o nível mais difícil em vão, e agora será complicado para ela até mesmo sobreviver. Mas o mais terrível é o corpo, que lhe parece absolutamente indefeso. De repente, uma mão acaricia o berço onde o bebê está deitado. Descobriu-se ser o homem que originalmente trouxe o bebê para o palácio. Este é Belze Maximilian, o deus da guerra do Reino Celestial. Ele já havia alertado a garota a manter-se afastada de Arvin. Belze logo compreendeu o que estava ocorrendo quando Serena a defendeu. Agora, ela deveria ser grata pela ajuda dele após a morte da mãe. Mesmo após o término, o ex de Serena a ampara e, graças a ele, ela entrou na Casa Imperial. Porém, se o Deus Supremo souber, ele estará em apuros. Belze esclarece que não interferiu em assuntos humanos, apenas impediu que a criança morresse. Além disso, ele já podia entrar no Reino Celestial, e nem o Deus Supremo pode ordená-lo. Serena explica que ele agiu assim por ainda ter sentimentos por ela. Belze oferece um espelho para ela se ver agora. Depois disso, o homem abre a janela e diz que está na hora de ele ir. Agora, ela tem que se virar sozinha, já que ele fez tudo o que podia. O céu de onde ela vem é composto por 3 mundos: o celestial, a Terra-média e o inferior dos humanos. Os deuses vão para o mundo inferior para se divertir e passar o tempo. Se um deus realiza um feito nesses jogos, ele recebe pontos. Os critérios são incertos, apenas revele aos humanos a existência divina. Ou, digamos, causar um impacto positivo nas pessoas. Ao acumular pontos, você ganha a chance de entrar no Reino Celestial. Serena perdeu todos os pontos pela traição da amiga. Contudo, após escolher o nível mais difícil, ela pretende recuperá-los de uma vez só. Seu pupilo é o filho ilegítimo do Imperador Targ. Provavelmente ninguém espera que ele se torne imperador. Nesse instante, as criadas entram no quarto do bebê e veem que está bem empoeirado e sujo. Serena finge dormir para evitar problemas. Suas provações começam agora. Ela fará de tudo para o seu objetivo. Após isso, a chefe das mulheres chama as criadas até ela. As moças obedecem e recebem instruções. A mulher diz que uma delas cuidará da criança. Isso durará até o Duque Targa retornar. Contudo, cada criada arranja uma desculpa para não cuidar da princesa. Será que Serena nasceu feia? Por que todo mundo a evita? Uma das criadas, Rowan Green, comoveu-se com o bebê, tão absorta em observá-la que ignorou as palavras de sua senhora. Ela se desculpa com Pharma, que já se arrepende de não ter selecionado sua equipe com mais cuidado. Porém, pelo rosto da criada, ela gostou do bebê e cuidaria dele. A criada concorda, mas seu trabalho não diminuirá. Rowan entende e pergunta onde obter roupas e comida para o bebê. Mas Pharma exige que esqueçam isso e apenas garantam que a criança não morra. A senhora, vendo as duas, percebe que elas combinam perfeitamente. Após a conversa, Pharma sai e Serena suspira aliviada. Nesse momento, Rowan vai ao berço e trata o bebê com carinho.
Ela se surpreende com a beleza da menina, que parece um anjo. Rowan pede para não se importar com as palavras, pois o bebê é idêntico ao Duque. Serena já começa a confiar nesta criada. De repente, Rowan decide mostrar à menina como é o Duque. A moça pega a criança nos braços e vai levá-la para algum lugar. Ela puxa a cortina e mostra toda a família. Por trás do vasto dossel vermelho, muitos retratos se exibem. Era a Biblioteca Imperial, por isso, tantas pinturas. Um dos retratos mostra o imperador, que a garotinha viu ontem. No outro, o falecido príncipe e 2 arquiduques. A criada mostra algo que a surpreende. No último, elas e o pai. P-A-R-G. Serena está surpresa. O filho do imperador é belo demais para um humano. Quando Rowan o viu pela primeira vez, pensou que era uma estátua de um templo. E a pequena Serena começa a esticar as mãos para o retrato para tocá-lo. Mesmo desconhecendo que tem uma filha, tudo se resolverá em breve. A menina planeja que seu pai se torne o imperador, desde que ela não morra de fome antes disso. Uma semana após o início da vida no palácio, suas ambições ruíram diante da nova realidade. Ninguém a limpa ou banha, e quanto à comida, é completamente impensável. Todos a querem morta, e ela está suja, cheira mal e faminta. De repente, a porta se abre e a criada entra. Ficou claro que Rowan estava com muita pressa para chegar até o bebê e carregava algo em uma cesta. A moça quis vir antes, mas ignorava que a criança já despertara. A criada pega a comida e alimenta a menina faminta. Mas Rowan teme que a comida seja pouca para uma criança. Mas para Serena, ela é a única que se importa com ela neste mundo. E é bom que a deusa esteja em uma situação difícil, pois seus pontos serão maiores. O pai, um bastardo, se tornar imperador já é uma façanha. E se Serena atingir seu objetivo em condições difíceis, ganhará mais pontos. Rowan percebe o sorriso da menina e não fica indiferente. E parece que ela não precisa de mais nada neste mundo, exceto por essa pequena. Mas, para ser honesta, ambas estão em uma situação difícil. Mesmo neste corpo, uma deusa é uma deusa, e Serena retribuirá a gentileza. Ela retribuirá duplamente a quem a ofendeu e a quem cuidou dela. Embora Serena não possa falar, ela ainda promete que vai dar conta de tudo. Depois, a guerra começou e o imperador e Targ foram para o exterior. Serena passou 2 anos em um palácio abandonado, esquecida por todos. A garota não crê que os anos foram perdidos. Enquanto isso, fatos ocorrem no acampamento do exército imperial. O mensageiro informou que estavam prestes a capturar as colinas Kirk. Nem a defesa mais forte resistiria ao destacamento imperial, mas Arnova está mais interessado se Targur liderou a vanguarda. Em vez de surgir após a batalha, seu filho sumiu de novo. Ele luta como um leão, cedendo as honras aos demais. O Duque de Tartuberg chegou a ser chamado de Senhor da Morte e Monstro Sanguinário. Ele cruza o campo como um furacão, mas sempre some antes da premiação. O imperador ficou chateado com o comportamento do filho, mas se Targur não busca a fama, ele não a obterá. E o Conde Monte sugere que o imperador visite a criança. Afinal, Arnova já havia percebido como ele olhava para o palácio onde a garota residia. Desde a morte da duquesa, Targur não olhou para nenhuma mulher. O imperador não imaginou que, na velhice, teria tais problemas. O primogênito de Arnova faleceu e os outros 2 eram inúteis. O jovem Targur é um ótimo guerreiro, mas abandonou o filho e teve um filho de origem desconhecida. Montes notou que a menina parecia muito com ele e podia ser uma criança de sangue real. Para preservar a dinastia, o imperador deve checar isso com Targur. Arnova então compreende a razão, pois o dia do primeiro encontro deles estava escuro. Vale ir ao palácio de dia para descobrir tudo sobre a criança. Enquanto isso, Rowan segue cuidando da menina. Ela a veste com um lindo vestido rosa que ela mesma fez. A criada não consegue parar de admirá-la. A garota sabe que toda criança precisa de roupas bonitas, como as princesas. Seu salário aumentou, então Rowan comprará tecido novo. Nesse momento, a senhora Pharma entra no quarto e começa a gritar com a criada. Ela exige que tudo se apronte para a chegada do imperador e que parem de perder tempo com bobagens. Rowan deve ir a outro palácio buscar roupas. Contudo, a criada alega não poder deixar a criança só. Nesse momento, a pequena Serena se despede de Rowan infantilmente. Ela tenta mostrar que a criada não deve se preocupar.
Rowan promete que irá retornar rapidamente, mas ela própria começa a chorar por causa dessa separação. Depois disso, a menina fica só com o olhar severo da governanta. Ela manda a menina se portar e não dar problemas. Nesse instante, Serena irrompe em risadas e a governanta fica sem compreender a razão de tal reação. Mas vamos ver se a garotinha consegue sorrir para o imperador. Em seguida, Pharma manda trocar cortinas e roupa de berço. E Serena riu apenas porque essa governanta logo seria demitida. Depois de um tempo, o imperador Arnoa chega e é recebido no palácio. Mas ele pede para dispensar as formalidades e ser levado à criança. Ao ver a menina, Arnova tenta esconder as emoções. Ele olha para a doce criança que a todos encanta. Até mesmo o Conde Montes repara que a menina é tão bela quanto um anjo. O sorriso dela provavelmente se deve ao fato de a garotinha ter se apaixonado pelo imperador. Afinal, ela sente o sangue de seu avô que está por perto. A menina tem um temperamento calmo e ficou ainda mais bonita do que da última vez. O imperador entende que a criança está sendo bem cuidada e Pharma leva o crédito por isso. Enquanto isso, Rowan, entre as criadas, cala-se e não ousa contradizer. Tudo em mim se contorce ao ver a descarada forma como essa mulher mente ao imperador. A governanta então diz que criou a menina como se fosse sua filha. Pharma alcança a menina e a glória de Serena começa. Ela empurra essa governanta mentirosa para longe e começa a chorar. A mulher tenta se justificar e diz que a menina não costuma se comportar assim. Ela pede para a bebê se acalmar, mas Serena só chora ainda mais. É a hora de saborear a vingança em sua plenitude e a pequena não se acalmará tão fácil assim. O som do choro da criança ecoa por toda a sala e Pharma não consegue pará-lo. O conde acha estranho que uma criança calma de repente tenha começado a chorar. Ele exige que a menina seja acalmada, mas a governanta não consegue fazer nada. Após isso, Pharma decide pegar a criança em seus braços a fim de acalmá-la, mas a bebê a empurra para longe usando uma microcorrente de sua mão. Nesse momento, ela estende a mão para Rowan e a chama pelo nome. A criada vê a menina estender a mão, mas nada pode fazer sem ordens. De repente, o imperador pergunta à moça o que ela faz ali. Rowan não pode revelar a verdade e explica que, ocasionalmente, visita a menina para a verificar. Depois disso, o imperador sugere que ela acalme a criança. Afinal, a menina a procurava ativamente e ela podia ajudar. O imperador ordena pressa e Rowan de imediato acolhe a menina em seus braços. A criada acalma a menina na hora com seu calor e amor. Além disso, Serena ri e sorri, em vez de chorar. Rowan a abraça com carinho e o imperador as fita atentamente. Nesse exato momento, a criada começa a sentir um grande incômodo. Ela percebe que há alguma coisa debaixo da roupa da pequena dama. De repente, algo afiado cai no chão, à frente do imperador. O homem olha e não crê no que vê. O conde relata que, nas roupas do bebê, havia um pedaço de madeira afiado, como uma arma. Depois disso, a governanta imediatamente recebe um monte de perguntas. Afinal, ela cuidava da criança e deveria falar a verdade. Contudo, Pharma não sabe como essa lasca afiada foi parar na roupa da menina. Provavelmente é um pedaço de madeira da grade do berço, mas o berço novo está absolutamente intacto, sem nenhum arranhão. A governanta explica que de manhã a menina estava no berço. O imperador está furioso porque o berço foi trocado antes de sua chegada e a governanta nem percebeu que revelou seu segredo. A mulher cai de joelhos, explicando que desejava apresentar a criança sob a melhor luz possível. Contudo, o berço antigo e a reação do bebê à Pharma deixavam claro o pouco cuidado que ela recebia. E o preço por insultar a família imperial será muito alto para a governanta. Porém, Pharma explica que a criança ainda não é da família oficialmente. Por 2 anos, nem o pai nem o avô deram atenção a essa menina, e ela sofreu. Portanto, o imperador exige que Pharma seja afastada e devidamente punida. Os cavaleiros levam a criminosa, que tenta se justificar uma última vez, mas isso não vai mais ajudá-la, já que toda a verdade veio à tona. Arnoa pergunta o nome da criada da menina. Rowan diz seu nome, e o imperador comenta que ela cuidou bem da bebê. A partir de agora, ela cuidará de tudo que envolva a criança. Para isso, ele a manda focar apenas na menina. Rowan promete que ele cuidará da menina e a protegerá como a menina dos seus olhos. Tudo se alinhou tão bem, parece até que a própria deusa a favorece, a ela e à criança. Desde o primeiro dia, Serena aguardava a vinda do imperador.
Tinha certeza, pois algo ocorreu quando se encontraram. Na mansão do duque, seus olhares se encontraram e tudo ficou claro. O imperador hesitou ao lançar água na menina, então não a abandonaria, visitando-a sempre. Contudo, o plano de Serena não está completo e ela se aproxima do imperador, chamando-o de avô. É tão fofo que Arnova mal contém as emoções. O conde esclarece que a pequena deseja tocar o avô e Serena percebe que em breve seu elaborado plano estará praticamente finalizado. Ela continua a estender a mão e espera que o avô se aproxime dela. E o imperador realmente tenta se forçar a ceder aos seus sentimentos, só que ele não faz a menor ideia se a pessoa à sua frente é um menino ou uma menina. Naquele momento, Serena estava pronta para desaparecer no ar. Afinal, como alguém pode ser tão obtuso a ponto de não saber o gênero de uma criança vestida com laços e vestidos? Um dia barulhento, mas bem-sucedido, findou. O imperador visitou o palácio mais algumas vezes, e durante todo esse tempo, a menina continuou a crescer, e o homem não entende como pôde deixar essa garotinha sozinha. Ele aperta a menina sempre, e Serena está farta da sua amolação. Graças a isso, mais visitantes foram ao Palácio Leighton. Pessoas e criadas fúteis mais cochichavam sobre a menina, mas às vezes, convidados valiosos davam presentes. Um deles foi um vestido enviado pelo Conde Montez. A criada decide logo experimentá-lo, tirando-o da caixa. Rowan deseja que o imperador a visite quando a menina estiver neste belo traje. Ele ficará tão cativado por sua beleza que não conseguirá nem dormir. O avô não conseguirá parar de pensar na criança e vai amá-la. Tudo isso forçará o imperador a finalmente declará-la sua neta. Serena está confiante em conquistar o imperador, e agora há coisas mais importantes para ela fazer. Após isso, ela desvia o olhar e pensa. Na parede, um retrato de seu pai, Targ, que ela nunca viu em pessoa, está pendurado. Ele ainda não voltou da guerra, e a garota Tenick talvez nem esteja mais vivo. Rowan tenta entreter a menina, mostrando-lhe objetos do imperador. Nesse instante, a porta se abre e alguém entra. A arquiduquesa Triana, esposa do príncipe Erno, surge à porta. Ela está com uma criada que explica que esta menina é filha de Targ. Enquanto isso, Serena tenta entender o que a arquiduquesa está fazendo aqui. Rowan cumprimenta a senhora, porém Triana a interrompe, exigindo silêncio. Em seguida, a mulher aborda Serena com sua energia negativa. Ela está furiosa que o imperador tenha ido ao palácio por esta criança. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca visitou seus filhos, Garmel e Taber. E a criada de Triana explica que o imperador só permitiu a visita de sua família a Clayton, e seu irmão, o Marquês de Milos, é quem garante a segurança do império. A arquiduquesa se acalma, compreendendo que seus filhos nem se comparam a este filho ilegítimo. Nesse momento, 2 meninos entram no quarto da mãe. Eles procuraram por Triana por muito tempo e não entendem por que ela saiu sem eles. De repente, um dos meninos nota a sereia sobre quem há tantos rumores. Ele aponta o dedo para a menina e a chama de filha do monstro. Nossa heroína não gosta nada desse conhecimento ofensivo, e Triana pede aos filhos que fiquem longe dessa entidade estranha. Após isso, eles mexem nas coisas da criança e zombam dela. Serena não gosta que seus vestidos tenham caído em mãos erradas. Ela tenta arrancar um deles, mas o menino não cede. Até Rowan pede para que devolvam a peça, que é um presente do conde. Triana agride a pobre criada por ousar contradizer o seu filho. Siren vê a moça cair no chão e grita seu nome. A arquiduquesa entende que essa serva é muito querida para a menina. Nesse caso, ela exige que a menina solte o vestido rapidamente. Todos congelam em choque, mas nenhuma das crianças ousa soltar a peça. Rangendo os dentes, Serena percebe que não é hora de ser teimosa, então ela obedece e solta o vestido para não causar problemas para Rowan. O menino a ridiculariza, sentindo-se superior. Depois disso, ele joga o vestido amassado no chão e repreende a filha do monstro por desistir tão rápido. Triana punirá a criada desobediente. Ela exige Rowan todos os dias, ignorando a ordem de não deixar a menina. Assim, amanhã, a arquiduquesa espera Rowan para lhe ensinar uma lição. Depois disso, Triana sai com os filhos, deixando um gosto terrível para trás, e Rowan pede desculpas a Serena por não conseguir protegê-la. A criada pede a Serena que esqueça tudo o que viu e ouviu. Nossa deusa sempre lembrará este dia, para retribuir a todos em dobro.
Após certo tempo, chega a hora de Rowan deixar o quarto da pequena dama. Ela pede que a menina brinque com uma boneca e não saia do berço. A sereia se despede da menina, mas ao sair ainda se preocupa. Nesse momento, os dois filhos da arquiduquesa esperam o momento em que a garotinha fique sozinha. Eles voltam para o quarto para atormentar a filha do monstro. Os meguinhos se inclinam no berço, prontos para a diversão. Desde então, os filhos da arquiduquesa visitaram Serena diariamente. Isso acontecia quando Rowan ia encontrar Triana. A criada não se preocuparia se eles só aparecessem, mas o problema era a bagunça que faziam. Os meninos iam quebrar até o que pertencia ao imperador. Apesar da proibição da mãe de tocar nessas coisas, as crianças decidiram quebrá-las e culpar outra pessoa. Serena encara os meninos e não consegue mais conter sua raiva. Um deles, com esse olhar, vê semelhança entre a menina e Castiel. Então, nossa heroína percebe que Targ tem outro filho. Finalmente chega o momento em que os meninos decidem ir embora e brincar no jardim. Mas Serena desgosta disso, pois ia perguntar sobre Castiel. Mas há prioridades agora. Perguntará a Rowan sobre a outra criança depois. E depois de esperar os meninos saírem, Serena rapidamente pula do berço. A menina observa as crianças há dias e sabe da sua rotina. Meia hora antes do almoço, Rowan e a babá os buscam, e essa é a hora. O momento ideal para a vingança é quando a garota quebra os objetos do imperador. Ela quer destruir tudo aqui. A sereia pode ser boba, mas para 2 anos é bem esperta. De repente, a menina ouve os meninos voltando do jardim. Entram novamente no quarto de Serena para fugir da criada. Nesse instante, um horror inimaginável aparece diante dela. Os preciosos vasos do imperador viraram cacos. Nenhum adulto entende como isso ocorreu. Rowan corre para o quarto e logo verifica se a pequena dama está bem. A menina mal conseguiu voltar para a cama e não foi notada. A criada repreende os meninos pela bagunça no quarto. Porém, as crianças não gostam que uma serva as repreenda. Nesse momento, cavaleiros e criadas surgem no quarto. Ninguém duvida de quem causou a bagunça. A mãe das crianças surge e é culpada por isso. Os meninos esperavam o momento em que a mulher enfurecida os defenderia, mas em vez de se defender, ela começa a gritar bem alto com os filhos, e nem mesmo quer saber da criada que os havia repreendido. Triana pediu que se comportassem bem por 1 semana, mas destruíram tudo do imperador. Mas os meninos dizem à mãe que nada tem a ver com aquilo. Quando entraram no quarto, todo esse pandemônio já tinha acontecido. Triana tem certeza de que armaram para seus filhos, mas não sabe o autor. Assim, ela manda os guardas revistarem logo o palácio todo. Mas o imperador espreita o quarto da garota e encontra o caos. Ele exige ser informado imediatamente sobre o que houve aqui. Contudo, nesta situação, Triana não tem a quem culpar. O imperador indigna-se pela arquiduquesa não zelar pelos filhos. Após isso, ele se vira para Erno, querendo ouvir suas desculpas, mas o filho, atônito com os acontecimentos, também não consegue pronunciar palavra. E o Conde Montes avalia os danos e os relata ao imperador. Até a esfera do mestre Evlon para ver o futuro foi quebrada. Arno, furioso, exige que as crianças digam a verdade. Nesse ponto, eles começam a chorar e a pedir que se acredite em sua inocência. Triana também defende os meninos e tem certeza de que não são culpados. O imperador se indaga sobre quem faria tal coisa. Será que Triana quer mesmo dizer que uma garotinha de 2 anos fez isso? Nesse momento, Sirena fez o papel de um cordeiro inocente perfeitamente. Assim, a arquiduquesa crê que outra pessoa o fez. Mas até o meio-dia, só havia jovens cavalheiros e criadas no palácio. O próprio Arno sabe como Taban e Garmel agem ao chegar ao palácio. Ele fazia vista grossa, mas os meninos sempre o decepcionam. Porém, o pai das crianças implora ao imperador por mais clemência para com seu sangue, e Arno de fato aprova o que o filho diz. Mas acima de tudo, ele considera esta menina como seu próprio sangue. Neste exato momento, Sirena compreende que seu avô possui grande afeição por ela. Mas o filho dele não aprova que o imperador sinta algo por uma criança de origem incerta. Arno logo o cala, explicando que ele não tem direito de falar assim. Afinal, o que há de melhor que crianças problemáticas? Após isso, o pai das crianças promete que as punirá, desde que o imperador não se zangue. Se preciso, ele põe guardas para que os meninos não saiam do Palácio Clayton.
Mas Arno explica que não será preciso, pois ele apenas os trocará. Afinal, este palácio é ideal para crianças que adoram quebrar tudo. E trocando os moradores, tudo se resolve. Assim seria justo colocar Sirena no Palácio Clayton. E Triana nada tem a dizer ao imperador, que quer assentá-los num lugar tão miserável. Depois disso, Arno cancela o jantar em conjunto, pois não quer mais ver aqueles rostos. Enquanto isso, as crianças tentam convencer a mãe a não os deixar nesse buraco. Mas desobedecer o imperador é como a morte, e a vida de Sirena mudará. Rowan já arrumou tudo e levará a menina para sua nova casa. Nesse momento, os meninos tentam deter a pequena monstrinha. Mas agora, eles morarão em uma casa de fantasmas. A vingança de Siren foi um sucesso e a família insolente teve o merecido. Poucos dias depois, a garota já se acomoda em seu novo lar. De manhã, a criada a visita e a cumprimenta calorosamente. O palácio é tão lindo que Rowan não consegue se acostumar. Parece que o imperador valoriza muito a menina, já que lhe deu uma casa tão bela. Depois daquele dia, a criada vive falando do apreço de Arno por Siren. Rowan refletiu e decidiu implementar mudanças dali em diante. Ela agora planeja iniciar o treinamento, que consistirá em controlar as forças da água. Todos os descendentes do imperador Coronian possuem este dom da deusa Rócia. Siren soube que seus parentes controlavam a água. Pais ou professores auxiliam no desenvolvimento infantil, mas a menina está só. Ademais, como a deusa do fogo pode controlar a água? Mas ela logo será testada, então Rowan pede que a menina estique os braços e tente invocar água. A sereia entende que não há outra saída e obedece à criada. Ela estica as mãos e as mergulha numa bacia cheia de água. Porém, algo não ocorreu como nossos heróis previram. E em vez de alegria pela exibição de habilidades, há apenas perplexidade em seus rostos. Enquanto isso, o imperador está preocupado com a situação na região leste. A seca ativou os monstros, mas Arno não controlará a água por muito tempo. Se ele tivesse um sucessor digno, poderia delegar alguns de seus poderes. Targa é o mago mais poderoso entre os descendentes, mas nem em casa aparece. Ademais, ele sempre matou demônios e não gastaria energia em outra coisa. Deusa Rócia deu ao imperador Eclipse uma fonte de poder. Ele se divide em purificação, criação e formação, o que permitiu a Eclipse criar 1000 lâminas e destruir inimigos. Mas a cada geração, o controle da água na família diminui. Ao mesmo tempo, Targa era especial e detinha não só o poder da criação. O sumo sacerdote viu nele um potencial enorme, como no primeiro imperador. Ele cria que Targa dominaria todas as 3 partes do poder. Por isso, havia grande esperança nele, mas o príncipe se recusou a estudar. Tudo indicava que Targa não precisava e nem se interessava por nada disso. Desse modo, o príncipe não desenvolveu nem falou sobre suas habilidades. Dizem que foi visto na Floresta dos Monstros, perto das terras de Kirk. E o conde explica que, graças a Targa, o imperador agora tem uma neta. Montes até inveja o homem, já que ele só tem netos. O próprio imperador não tinha ideia de que um dia uma menina apareceria em sua família. Além disso, essa menina é esperta e bonita. O conde, então, pede para visitar o Palácio Clayton. A pequena dama é tão fofa que ele quer lhe dar algo pessoalmente. Sua esposa costurou um belo vestido. A menina será uma princesa. O imperador interessou-se muito por essa visita à bebê. Portanto, apesar da montanha de afazeres, ele vai ao palácio com o conde. O treinamento de Sirena prossegue, porém sem resultados, não importa o quanto ela se esforce. Contudo, Rowan a tranquiliza, dizendo que tem um plano. O Sr. Lucas treina com pó de ervas que pode purificar qualquer água turva. Mas Sirena não entende quem é Lucas, nem qual pó ele utiliza. Rowan se retira e, nesse instante, outra pessoa surge no quarto. O hóspede é Belzer, que entrou pela janela novamente. Ele se admira que Sirena tenha se mudado para um palácio tão luxuoso. Todo esse tempo, o ex da deusa a observou e descobriu seu amor por geleia. Antes que ele termine de falar, Sirena joga um doce em sua boca. Belzer apreciou muito a geleia e agora compreende por que a deusa a consome sem parar. Depois ela pergunta por que o homem veio e ele explica suas intenções de encontrar Arvin. Belzer pede para não subestimá-la, pois ele não sabe o que ela quer.
Nesse instante, Rowan retorna, mas ele já se transformou em corvo. Contudo, pela face da criada, ela não está contente. Rowan não entende de onde tal pássaro poderia vir no palácio. Para proteger a dama, ela espanta o corvo. Velser voa e a criada suspira aliviada. O pássaro parecia divino, sendo maior que o normal. Mas a ideia de Arvin procurando por ela não sai da cabeça da sereia. Se ela também vai ameaçar a deusa, então não há tempo a perder. Ela precisa ficar mais forte rapidamente, e a sereia vai continuar treinando. Rowan fica muito feliz que a pequena dama decidiu cair em si. A sereia deve provar seu sangue imperial. Depois disso, ela pega o pó que vai adicionar à água. E para a segurança dela e de Rowan, ela terá que fazer de tudo para conseguir. Nesse momento, a menina coloca as mãos na água e tenta a sorte. E a criada informa que convidados devem chegar ao palácio hoje. De repente, a porta se abre e elas congelam. O convidado delas acaba por ser um menino que percebe que chegou em má hora. É o filho mais velho do arquiduque Calix Lucas. Rowan o cumprimenta e se desculpa por não o receber. Agora Sirena encontrou Lucas, que põe pó na água. O garoto se ajoelha, saudando a menina. Ele nota semelhanças entre Sirena e seu tio, Targa. Lucas trouxe um presente, esperando que ela goste de marmelada. Até agora este rapaz é o mais gentil, mas a sereia ainda se sente inquieta. Lucas, ao saber do interesse de Rowan, veio auxiliar com seu pó. Mas a criada explica que a menina é muito jovem e nada pode fazer. E naquele momento, o menino percebe com horror que a menina usou um pó dele. Porém, o imperador entra e se surpreende ao ver Lucas. O garoto, por sua vez, se alegra com a chegada do avô. Nesse momento, ele sutilmente toca a bacia de água nas mãos de Rowan. Depois disso, a bacia cai no chão e todo o conteúdo se derrama. Mas a sereia viu tudo e entende que Lucas usou um truque sujo. O rapaz explica que veio aqui para conhecer a menina. Sua aula começa em breve, então Lucas se desculpa e se despede. Sirena não entende por que o garoto causa problemas para Rowan. O imperador, porém, mais se preocupa porque a menina não dorme a esta hora. Então, ele vê muitos doces e fica indignado. Mas o conde a defende, dizendo que crianças amam doces. Depois disso, Montes pega um presente e vai entregá-lo à garotinha. Sua esposa fez o vestido e ele espera que sirva na sereia. A menina agradece o presente e percebe que a condessa tem bom gosto. Porém, antes de vestir, o imperador pede que espere. Afinal, ele tem um presente especial em uma caixa para sua neta. Ao abri-la, Rowan e a sereia ficam paralisadas de espanto. Afinal, ali há algo que elas nunca imaginariam. Depois de um tempo, a sereia experimenta a roupa que o imperador lhe deu. Rowan não consegue expressar o encanto que sente com a beleza da menina. O conde não entende como o imperador o superou. Mesmo que o traje fosse do alfaiate real, o de Montes foi feito com carinho. Então, Rowan pergunta ao imperador se ele gostou do vestido. Arnoa, como sempre, assume uma feição séria e pensa. Ele encara o rosto dessa fofura e aguarda seu veredito. Seus olhares se cruzam e a eternidade parece voar naquele instante. Depois disso, o homem diz que a roupa parece muito boa. Traduzido do imperial, o vestido é magnífico e Rowan pede à menina que agradeça ao avô. Ao mesmo tempo, a sereia deve agir conforme a etiqueta imperial. Mas se errar, nada de mal acontecerá. A menina pula e está prestes a chutar. Mas Sirena sente que algo não está certo. A garota começa a cair e ambos estendem as mãos para a segurar. Para a decepção do imperador, a bebê cai nos braços do conde. Ela sorri e agradece a Montes pelo presente. O homem está a ponto de chorar, tamanha é a sua emoção. É óbvio que a garotinha gostou do vestido, que foi feito com amor. O imperador está infeliz por não vencer a batalha de presentes. No Palácio Maia, discutem prender o Conde Montes por uma semana. Isso só favorece o segundo príncipe Calix, já que aquele grosseiro estava sempre importunando seu pai com sermões. Contudo, se Anoa se desfaz de seus aliados com tanta facilidade, isso pode virar uma ameaça para a família. Nesse instante, a mãe recorda que Lucas esteve no Palácio Clayton. A mulher pergunta por que o garoto foi lá e ele explica a curiosidade pela criança. Ele queria conhecer a prima, mas a mãe o manda não desperdiçar tempo com bobagens.
Melhor que ele gaste esse tempo em aulas com Canilien. Embora seu filho tenha sido educado em Mablion e não tenha mais o que aprender, é crucial manter as aparências. Depois, Lucas pergunta quem contou à mãe sobre sua ida a Clayton. A mulher responde que era a nova criada de Ellie, e seu pai é notificado da chegada dos convidados. O homem se levanta da mesa, anunciando que ele e a esposa devem ir. O casal deixa o filho sozinho na mesa. Então, um homem surge por trás e se dirige ao jovem mestre. Preparou a sobremesa que o menino mencionou. No Palácio Clayton, os eventos se desenrolam. Rowan alimenta a dama e lhe dá uma colher de comida. A sereia desfruta do café e a criada admira suas maneiras. Depois disso, o rosto de Rowan fica sério. Ela realmente quer continuar com esses treinos tediosos? Mas, na verdade, a criada quer sugerir um passeio no jardim. Desde que chegaram, não saíram do pátio. Belas flores desabrocham aqui e a pequena dama vai amar. Será que, após o passeio, ela terá mesmo de voltar a essas sessões de treinamento? Depois de um tempo, Rowan lê para a menina um conto de fadas sobre uma princesa. Ela não o fazia há muito, ocupada com a mudança e os treinos. No entanto, a criada gosta muito de passar tempo com a bebê. Mas nesse momento, a menina começa a chorar, deixando claro que já está cansada. A criada põe a bebê na cama e canta uma canção de ninar. Esta cama, presente do imperador para Serena, é mais macia que as outras. Rowan deita-se e não tira os olhos da menina. Ela pensava que a garota conquistaria o coração do imperador, mas a sereia é linda mesmo sem isso. Portanto, o Duque com certeza vai se apaixonar por sua filha quando a conhecer. Rowan se desculpa por torturar a menina com o treino. Agora, ela não será mais egoísta e sempre pensará apenas na criança. A criada se desculpa com a menina, mas Sereia logo a impede. Afinal, Rowan é sua única família neste vasto império. Portanto, a criada não deve nem pensar que está fazendo algo errado. Rowan promete ficar com a menina até que ela adormeça. Hoje, Sereia se divertiu o dia todo com a criada. Na vida de toda deusa, ocorreram momentos nos dias mais comuns. Alguém que se tornou querido para ela de repente desapareceu. É por isso que Sereia agora está ficando muito ansiosa. Ela acorda no meio da noite e tenta procurar por sua criada. De repente, alguém aponta um punhal ao pescoço dela. Há um homem atrás da menina que lhe diz para ficar quieta e se a criança gritar, ele promete matar a criada no quarto ao lado. É uma pena que a menina não durma, pois poderia ter morrido sem dor ao comer a gelatina preparada. Mas não se preocupe, é bem suave. Sereia então resiste ao assassinato iminente. Será que ela morrerá sem ver o pai biológico? Por sorte, do nada, um objeto voa no criminoso. Ele acerta a cabeça do homem, jogando-o de lado. No chão, o criminoso congela com a súbita revelação. O homem que salvou a menina foca no agressor. Então, ele pergunta quem permitiu sua entrada. O criminoso, porém, não quebra o silêncio. Nesse momento, Sereia observa seu salvador. Sob a luz da lua, ela nota que o homem tem o mesmo cabelo dourado e seus olhos eram exatamente como os do homem que ela viu no retrato. Este pode ser o pai biológico da menina, mas ela precisa confirmar. Ela chama o homem de papai, mas ele está mais interessado na identidade de quem atacou a criança. Nesse momento, o criminoso decide aproveitar a chance. Ele subitamente se levanta e diz ser um convidado indesejado. Hoje, a pequena dama escapou da morte por sorte. Porém, a fuga do criminoso não ocorreu, pois o homem o agarrou. Targa veio verificar se estava tudo bem no quarto da menina, e o criminoso presumiu que ela era sua filha. Afinal, por que a visitaria? Então Rowan, ao ouvir um barulho, entra no quarto. Vendo tudo o que aconteceu, ela ainda não consegue entender o que houve. A criada corre até a menina para ter certeza de que ela está bem. Targa tenta descobrir quem enviou o mercenário. Suportando a dor em sua garganta apertada, o criminoso responde que agiu sozinho. Ele não quer entregar a pessoa que realmente o contratou. Mas Targa não vai se incomodar com ele por muito tempo. O criminoso escolheu, pagando com a morte pelo seu silêncio. Targa teria se divertido mais, mas a intransigência do mercenário acelerou o inevitável. Nesse momento, Rowan pede a Targa que se acalme, pois ele assusta a criança. Contudo, ele diz à criada para não se preocupar, pois chegará a elas. Ditas essas palavras, Rowan age rápido e deixa o quarto. Primeiro, o mercenário tentou matar Siren. Agora seu pai fez igual.
Rowan conseguiu escapar, mas Targa muito provavelmente os alcançará em breve. De súbito, a criada, em alta velocidade, não nota o obstáculo à sua frente. Ela atinge algo suave e cai de repente ao chão com a menina. Enquanto estão no chão, um homem se debruça sobre elas. Será que tudo está perdido e Targa finalmente alcançou a pequena dama? Porém, o homem ajuda a criada a se erguer. Acontece que ele é o imperador, e é importante para ele saber o que está acontecendo. O capitão da guarda relatou a Anoa o retorno de Targa ao palácio. Mas o que uma criada faz aqui no meio da noite com uma criança assustada é totalmente incompreensível. Após um tempo, o imperador decide saber tudo direto de seu filho. Ele está furioso com a volta de Targa após anos, causando um pandemônio. Ele devia se envergonhar na frente da filha. Mas Targur não entende porque todos atribuem essa criança a ele. Ademais, o imperador poderia alegar que era seu filho ilegítimo. Arno lhe escreveu cartas ameaçadoras sobre a filha. Assim, o imperador queria forçar Targur a retornar, mas seu filho não entende o que o homem quer dele. Além disso, ele não fez um pogrom, só lidou com o criminoso. O imperador está horrorizado que tentaram envenenar sua neta. Quando Targur apareceu, o mercenário ia dar à menina comida envenenada. Em seguida, ele atacou o criminoso e o rendeu com uma corda. Mas o imperador ignora que Targur tentou matar a menina. Mas, enquanto o servo se escondia, o filho do imperador examinava a geleia, e Arno deve querer saber o que usaram para envenenar a menina. Dentro da geleia havia um veneno de lasma, de remoção completamente impossível. Por muito tempo, essa substância não era encontrada no Império. Afinal, este é um vestígio de magia negra que sumiu há um século. Essa notícia enfurece e choca o imperador. Inicialmente, ele não discute isso na frente da neta, então Arno envia a criada e a criança para o quarto. Mas o Palácio Clayton está desordenado agora, e não é bom voltar. A melhor solução seria deixar a pequena dama no palácio do imperador. Targur fica surpreso com o comportamento do pai, mas ainda nega que a menina possa ser sua filha. Arno explica que o bebê o lembra quando criança. Mas Targur pergunta como o imperador saberia como ele era criança. Felizmente, após isso, os homens param de discutir e se concentram em coisas mais relevantes. O cavaleiro informa ao imperador que acabou de concluir sua inspeção. No interrogatório, o criminoso morreu de convulsão. Contudo, o imperador pediu que o criminoso fosse poupado. Então Targur saca sua espada e se aproxima do corpo do assassino. Ele mergulha sua lâmina no sangue ao lado do corpo. Fica claro que o criminoso cometeu suicídio com veneno de lasma. Impossível para o imperador, pois destruíram todos os magos. O imperador exige que os guardas tragam o Conde Montes e revistem os palácios. Nesse meio tempo, Targur nota o apego do pai à criança. Afinal, ele se preocupa tanto com ela, algo inédito no palácio. É por isso que Arno correu no meio da noite e nem trocou de roupa. Mas o imperador explica que é Targur quem precisa explicar algo. Afinal, o capitão da guarda disse que ele voltou ao palácio à meia-noite e depois disso passou mais uma hora inteira destruindo metade da torre de vigia. Targur demorou tanto para lidar com a criança ou não queria machucar a menina? Na manhã seguinte, a menina acorda no palácio do imperador. Ela se espreguiça docemente, pois dormiu bem. A cama é tão macia que parece que a bebê estava dormindo nas nuvens. Contudo, tal luxo deve ter suas desvantagens. Num palácio imenso, o imperador se sente só. Mas afinal, quão solitário pode estar este velho? Além disso, Serena está mais interessada no desfecho da tentativa de assassinato. O ataque foi terrível, mas seu pai foi ainda mais assustador. Ele era um monstro, e nossa heroína percebeu o quão presunçosa ela foi. Ontem, a menina tinha certeza de que faria dele um imperador. Nesse momento, Targur entra no quarto da filha e a vê acordada. Isso choca a menina, pois ela não sabe como agir com essa pessoa de jeito nenhum. De repente, o homem toca o rosto da criança, temendo que ela sinta frio. A menina está tremendo toda e não deixa o pai se aproximar dela. Ela está com muito medo de ficar perto dele, mas Serena percebe que não deve evitá-lo tão abertamente. De repente, o imperador entra e fica indignado com a presença de Targur.
Arno mesmo disse ao filho para vir, mas ele se atrasou para a reunião. Depois disso, o imperador anuncia que veio mostrar algo importante a Targur, e que seu filho não poderá mais negar que esta criança é sua filha. O imperador tira algo do bolso e mostra a Targur. O homem não crê que o item chegou às mãos do imperador. Pela reação do filho, Arno entende que ele finalmente se lembrou de tudo. Afinal, ele lhe mostrou o anel que a mãe da criança lhe deu antes de morrer. Este anel era de Targur, sem dúvidas. Um objeto assim pode ser a prova mais óbvia. Afinal, se a mãe da menina o entregou junto com a criança, então ela mesma indicou quem era o pai. Targur não se lembra de ter dado o anel a ninguém, mas Serena mandou Belzi roubá-lo para a prova, então não surpreende. Afinal, ninguém mandou Targur abandonar a mãe da menina sem um tostão. Nesse momento, o homem fita o anel e busca recordar. Apenas uma mulher lhe vem à mente que poderia ter dado à luz uma criança, mas ela não é do tipo que rouba, e, no geral, não teve tempo para isso. Contudo, o imperador explica que é tarde demais para isso, e a menina não deve sofrer. Targur devolve o anel ao imperador, dizendo que nem os nascidos no palácio sempre são reconhecidos. Assim, as tentativas de Arno em convencer o filho foram inúteis. Um guarda entra e se dirige ao imperador. Ele relata que o cúmplice do assassino foi capturado. Em seguida, Targur encontra Kelix, o segundo príncipe, que não gosta de vê-lo. Outro irmão repreende o homem por vir sem a criança. Mas Targur não entende do que deveria se arrepender diante daquelas pessoas. Era óbvio que ele queria seguir o exemplo de seus irmãos e comprar seu filho ilegítimo. Nesse momento, o imperador exige o fim da disputa, pois um assassino entrou no palácio. Após a investigação de Targur, descobriu-se que o criminoso usou magia negra, e agora o imperador precisa saber onde está o cúmplice do assassino. O homem choca-se ao saber que a pessoa era uma criada, Ellie. Lucas diz que já estava de olho nessa moça há muito tempo. A mãe dela teme que a criminosa estivesse com eles. O menino se preocupava com a menina, que não se acostumava ao palácio novo. Mas naquela noite, ela não dormiu no quarto, e as criadas a viram escondendo algo e nervosa. Após os rumores do assassino, Lucas checou o quarto de Ellie. Achou-se lá frascos com substâncias estranhas. Embora venenos comuns, se os misturar, terá algo extremamente perigoso. Neste instante, a substância do frasco evapora e vira fumaça preta. Não era, obviamente, magia negra, mas um truque comum, e os pássaros morreram em convulsões. Todos os olhos se voltam para Targur, que assustou a todos com o veneno Lasmer. Porém, como todos concluíram fácil, o homem nada mais tem a dizer. O imperador, por sua vez, interessou-se pelo interrogatório da criada, mas a garota negou a culpa e desmaiou. Outros estão confusos, pois ela é a criada de Lucas e age sob a direção dele. A mãe do rapaz está chocada com as acusações. Enquanto debatem sobre o criminoso, Targur se apronta para ir embora. Mas ele não tem tempo para isso, porque um dos irmãos agarra sua mão. Targur não tolerará esse tratamento, afastando a mão do homem. Com uma fúria especial nos olhos, ele exige que seu irmão se afaste. Senão, ele pode perder a face se o enfrentar. Essas palavras ofendem o homem, que o chama de canalha. E Lucas, obviamente, realmente gosta da atual situação familiar. Enquanto isso, Serena desfruta da paz no palácio do imperador, mas está muito animada com os acontecimentos da investigação. Todos fugiram do palácio assim que ouviram sobre a captura do criminoso. E por melhor que seja aqui, a garota se sente uma estranha e quer voltar para Clayton. Nesse momento, Rowan decide animar a bebê e traz geleia. Após o envenenamento, ela nem consegue olhar o doce. Rowan pede desculpas à menina por não ter cuidado dela. Afinal, ela ficou com muito medo após a tentativa de assassinato. Serena não se adapta a este lugar e quer voltar para casa. De repente, a menina ouve uma voz masculina familiar. Targur surge, preocupado com o humor da criança. Mas Rowan responde que a garota está bem. Targur então se aproxima da criança e a encara.